Bom dia, doutores, doutoras. Uma satisfação estar com vocês. Mais uma semana aí abençoada, chegando ao fim aí do nosso confinamento. Se tudo der certo aí, dentro em breve. Não sei se será outra semana já. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 20. Na verdade, tem mais uma semana de confinamento. Essa e a próxima, né? E aí no dia 4, se Deus quiser, estaremos juntos já em sala de aula. Bom, pessoal, na última aula nós falamos sobre contestação. Falamos, na verdade, duas aulas aí, né? 2 dias seguidos sobre contestação. Tem bastante vídeo aula aí sobre contestação lá no meu canal no YouTube. É só colocar professor Edilo, nome estranho desse, você só vai encontrar eu. Tá? Pode ficar tranquilo que vai ser fácil de achar. Então tem bastante aula lá, inclusive a aula das outras turmas que eu lecionei também o mesmo tema. Então, às vezes, alguma turma eu falei um pouco mais, alguma turma eu falei um pouco menos, mas enfim, tá tudo salvo lá, tá? Se vocês precisarem, às vezes tiverem alguma dúvida, busca lá que tá bem bacana o material. Inclusive, eu montei esse canal exclusivamente para vocês, né? Os meus alunos da Unifacip. E engraçado, tem outras pessoas assistindo de outras faculdades, pessoal de BH, pessoal de Ceará, olha que engraçado, e me mandando mensagem agradecendo pelas aulas, elogiando. Fico muito feliz em saber que estamos no caminho certo, né? Nós estamos ensinando bem e que vocês estão gostando disso. Bom, pessoal, é o seguinte, sobre a contestação, nós finalizamos os principais tópicos, que são aqueles que estão nos slides para vocês, mas eu pretendo fazer um pequeno acréscimo ali, umas considerações finais, tá? Quem tiver no caderno ali, coloca ali a observação, considerações finais da contestação. E eu vou, nem tem slide nada, tá? Eu só vou abrir aqui o processo civil e nós vamos conversar sobre isso agora. Eu mandei ele no grupo, chamando vocês. Bom, tá aqui. Então, o artigo 335, vou minimizar aqui a telinha para não atrapalhar vocês visualizarem. O artigo 335 fala da contestação, né? Já falamos sobre os prazos, falamos no caso do litisconsórcio, a data, né? Olha lá, para cada um dos réus, artigo 335, parágrafo 1º, no caso do litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do parágrafo 6º do 334, o termo inicial previsto no inciso 2º será para cada um dos réus a data da apresentação do seu respectivo cancelamento de audiência, aquilo que nós falamos anteriormente, né? Protocolou o pedido de cancelamento, inicia então o prazo para contestar. Parágrafo 2º, no caso de ocorrer hipótese 334, parágrafo 4º e 2º, havendo litisconsórcio passivo, e o autor desistir da ação em relação ao réu não citado, o prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Tá? Então, o parágrafo 2º informa aí que no caso da desistência, o prazo para manifestar será da intimação da decisão que homologar a desistência, com relação ao parágrafo 4º, inciso 2º. Tudo bem? O que é o parágrafo 4º, inciso 2º do artigo 334? Não haverá audiência quando? E aí ele dá lá o inciso 2º, que fala que é nos casos em que a audiência... Vamos até abrir ali para ler junto com vocês. Aqui, o parágrafo 4º, inciso 2º. Não admitir a autocomposição. Então, não será realizada audiência quando? Não admitir a autocomposição. Tá? Então, esse é o parágrafo 2º. Artigo 336, nós falamos, né, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato de direito. Então, estamos diante do princípio da eventualidade, também denominado princípio da concentração dos atos de defesa. Legal? Falamos do artigo 337, que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, e aí falamos de todas as preliminares. E aí tem alguns parágrafos aqui dentro das preliminares, que eu não me recordo se comentei com vocês ou não, mas vamos trazer aqui só para finalizar, para deixar a matéria bem estudada, né? Para não deixar nenhum ponto para trás. Então, verifique se litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Litispendência quando existem ações idênticas.
tudo bem? Com a mesma causa de pedir, os mesmos pedidos, mas as ações estão em curso, né? Imagine você que um cliente contrata eu e contrata o doutor Paulo Delara para iniciar o mesmo processo. Eu protocolo a ação, 2 dias depois o Paulo também protocola a ação, a mesma ação. São as mesmas partes, são os mesmos fundamentos, são os mesmos pedidos. Ou seja, nós temos duas ações idênticas. Nós temos uma litispendência. E aí você vai perguntar, professor, mas qual que vai ser considerada litispendência e qual vai ser considerada a ação principal? Ou seja, qual vai ser julgada extinta e qual deve permanecer em curso? Vai seguir a regra lá do artigo 59 do CPC, ou seja, aquele processo que iniciou primeiro, aquele processo que foi primeiro protocolado, primeiro distribuído, deverá prosseguir. O outro processo deverá ser julgado extinto por litispendência. Beleza? Nós falamos isso, só lembrando aí. Coisa julgada diz respeito a situações em que o processo já transitou e julgado e por esse motivo não há em que se permanecer em trâmite, né? Parágrafo 2º, uma ação idêntica à outra, quando possui as mesmas partes e mesma causa de pedido, os mesmos pedidos. Ok, então o parágrafo 2º aqui se chama litispendência, tá? Quem quiser anotar no código aí, parágrafo 2º se chama litispendência. Ah lá, parágrafo 3º, a litispendência quando se repete a ação que está em curso, beleza? Parágrafo 4º, a coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada e julgada. Beleza, já explicamos isso. Parágrafo 5º, excetuadas a convenção de arbitragem e incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício todas as matérias enumeradas neste artigo. Pessoal, esse parágrafo 5º aqui diz respeito ao quê? Matéria de ordem pública. Todos os incisos do artigo 337 dizem respeito à matéria de ordem pública. Escreva do lado ali, matéria de ordem pública. O que significa isso? Significa que o juiz pode conhecer de ofício a qualquer tempo. E caso ele não conheça de ofício a qualquer tempo, você, como autor ou como réu, também poderá alegar a qualquer tempo. Tudo bem? Exceto as duas situações. Convenção de arbitragem e competência relativa. Incompetência relativa diz respeito em razão do território e diz respeito sobre o valor da causa, beleza? Tranquilos? E aí o 338 aqui, pessoal, ele nos dá uma situação peculiar, que é muito cobrada em prova de concurso público e prova de OAB, tá? Ele fala assim, ó, 338, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Então vamos lá, entrei com a ação, hipoteticamente dizendo, comprei meu celular lá na Móveis Gazin, ok? Meu celular apresenta um vício para simplesmente funcionar, levo para garantia, volta, aquela situação toda, vai, volta e não resolve, tudo bem? Decido ingressar com uma ação judicial contra a Móveis Gazin, requerendo a restituição do meu dinheiro. Posso? Posso. Artigo 18 lá do Código de Defesa do Consumidor. Quando eu monto a minha petição inicial, eu protocolo ela em desfavor da seguinte empresa, em desfavor da loja Cintilar. Loja Cintilar, que nem tem mais nome, né? Fechou. Mas eu entro contra a Cintilar, em vez de entrar contra a Móveis Gazin. Pessoal, como vocês já estudaram, né? Estão todos bem precavidos, já sabem da matéria, nós temos claramente uma ilegitimidade passiva, ou seja, a parte que eu entrei contra o processo é a parte errada, tudo bem? Não é a parte responsável pelo prejuízo invocado. E por este motivo, obviamente, o advogado da loja Cintilar vai abrir dentro da sua contestação, uma preliminar chamada ilegitimidade passiva. E ele vai informar, excelência,
Nós, da loja Cintilar, não temos qualquer responsabilidade pela situação existente, até porque, conforme denota-se em nota fiscal de folhas tal, verifica-se que este aparelho foi adquirido na loja Móveis Gazin, CNPJ tal, endereço tal, 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 tal. E por esse motivo, não há que se falar em responsabilidade solidária ou subsidiária da presente empresa. Necessário, portanto, a extinção do processo por falta de condições da ação, nos termos do artigo 337, olha aqui o inciso, se não me engano, inciso 6, não, inciso 11, olha lá. Você vai pedir a extinção do processo por ausência de legitimidade. Se o juiz tivesse sido atento ao processo, quando do recebimento da inicial, ele já poderia ter julgado extinto o processo, mesmo sem o réu ter sido citado. Ué, professor, quando? Olha aqui, ó. A petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente legítima. Se o juiz logo de início já tivesse verificado a legitimidade da parte ativa ou da parte passiva, ele já poderia ter determinado o indeferimento da petição inicial. Mas passou batido, o juiz não viu, nem os seus assessores, e aí o processo, então, seguiu o seu curso normal, o réu foi citado e, em sua contestação, alegou a ilegitimidade. Professor, e aí, o que vai acontecer? No CPC antigo, aconteceria a extinção do processo, sem resolução do mérito e assim por diante. Mas pelo novo CPC, bem como pela regra da primazia no julgamento do mérito, lembra que nós estudamos no semestre passado o princípio da primazia no julgamento do mérito. O juiz não deve extinguir o processo por procedimentos, por vícios formais, tudo bem? Então ele deve dar o prazo para que o autor regularize o erro. O que é regularizar o erro? Ele vai alterar, ele vai substituir o réu, ó, substituição do réu. Ele vai fazer uma petição de emenda inicial, pedindo ao juiz a substituição. Ele quer que saia a loja Cintilar e que entre no seu lugar a loja Móveis Gazin. Nossa, professor, pode isso? Pode. Bem, é uma previsão aí legal, artigo 338, porém, isso não vai sair de graça, né? O parágrafo único estabelece, olha lá, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários do réu excluído. Então, o advogado lá da Cintilar, ele vai ter direito a receber os honorários advocatícios. Tudo bem? Só que tem uma exceção. Lá pelo artigo 85, que nós estudamos no semestre passado, né, que fala sobre os honorários advocatícios, lembrando que existem 3 espécies de honorários, né? Honorários contratuais, honorários sucumbenciais e honorários por arbitramento, né? Quando não existe contrato e o juiz quem determina o valor a ser pago do cliente para o seu advogado. Neste caso aqui, os honorários, ele não vai seguir aquela premissa lá dos parágrafos do 85. Ele vai seguir essa premissa aqui, ó. O valor que o juiz vai condenar será de 3 a 5% do valor da causa. Lembrando que lá no artigo 85, né, o mínimo é de 10%. Tudo bem? Lá no artigo 85, segundo parágrafo 5º do CPC, estabelece que o juiz deverá condenar a parte contrária em honorário de sucumbência no mínimo em 10%. Mas nessa situação, como o processo ainda está muito no início, não há que se falar em uma grande efetividade, uma grande prestação de serviço jurisdicional, tal, uma grande prestação de defesa pela parte contrária, o juiz, então, o legislador, então, decidiu diminuir esta porcentagem de condenação. Tudo bem? Então, o valor a ser pago nessas situações será de 3 a 5% sobre o valor da causa. Tudo bem? Pessoal, isso aqui, esse parágrafo único é pegadinha das boas, tá? Porque nós estamos habituados lá pelo artigo 85, né? Exceto quando se tratar da fazenda pública, mas nós estamos acostumados a saber que os honorários são sempre, no mínimo, 10% do valor da causa. Porém, nós temos essa pegadinha aqui, que
havendo a substituição do réu, o réu excluído terá direito aos honorários, entretanto, esses honorários serão de 3 a 5% sobre o valor da causa. Beleza? Tranquilos? Então tá bom. O artigo 339 traz uma obrigatoriedade com relação ao réu. Olha o que o réu. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta da indicação. Então, o réu aqui, pessoal, ele tem o dever, obviamente, se ele tiver o conhecimento, de ser o dedo duro, de fazer o que chamávamos de indicação da autoria. Ele vai indicar quem que seria a parte contrária. Ele tem o dever de indicar. Então, por exemplo, nessa situação da Citilar e da Móveis Gazin, é mais fácil, né? Mas a Citilar vai ter que indicar, falou, excelência, a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é da Móveis Gazin. Ah, mas por que você tem tanta certeza? Porque tem a nota fiscal de compra do produto ali. Você está entendendo? Então ele tem o dever de indicar, professor, mas consta nos autos, pô, é só folhear que vai verificar. Mesmo assim, o réu, se ele souber, se ele tiver conhecimento, ele tem a obrigatoriedade de indicar quem é o sujeito passivo correto dessa demanda. Tudo bem? Principalmente, pessoal, lógico que nessa situação que nós criamos, é uma situação muito fácil, né? Muito simples de identificar. Mas imagine vocês uma situação sobre discussão possessória. E aí, posse, você sabe, meu amigo, posse não tem documento, né? Posse é quem está em cima, e muitas vezes tem outras pessoas em cima. Vamos imaginar que eu tenho a posse, mas eu coloquei um caseiro em cima da propriedade, para cuidar da posse para mim. Tudo bem? E aí o dono, né, o proprietário dessa fazenda, dessa chácara, vai lá e aciona judicialmente o caseiro. O caseiro tem legitimidade? Não. O caseiro é mero detentor, ele não tem propriedade, ele não tem posse. E aí, por esse motivo, o caseiro, lá em sua defesa, ele falou, olha, eu só sou caseiro, sou funcionário do Edson Tenório Braga. Esse processo possessório tem que se tramitar contra ele e não contra a minha pessoa. Então, vocês estão entendendo que em algumas situações, realmente essa legitimidade, essa parte, né, legítima para discutir essa demanda, às vezes é confuso, né? Essa situação mesmo é uma situação bem confusa. Como que eu vou saber que aquela pessoa era caseiro, se ela que estava em cima da propriedade, né? Entenderam? Então, nessas situações, incumbe ao réu alegar quem é a pessoa correta. Se ele não fizer isso, né, em descobrindo, em havendo a certeza que ele tem o conhecimento, ele deverá arcar, então, com as despesas processuais e indenização do autor pelos prejuízos desta falta de indicação. Beleza? Tranquilos? Beleza? O parágrafo primeiro fala, o autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração, né, para a substituição do réu. Parágrafo segundo, no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Então, se for alguma situação em que não é caso de substituição, mas é caso de ser incluído em razão de uma eventual responsabilidade solidária, por exemplo, imagine você que você compra um carro em uma concessionária, um carro 0 km, e esse carro apresenta vícios, apresenta problemas ali eletrônicos. E aí você aciona a empresa, a concessionária onde você adquiriu o veículo, e a concessionária informa, olha, a responsabilidade, a legitimidade não é minha, a legitimidade é da fabricante, porque esse é um vício de fabricação, enfim, e tenta criar alguma situação para se eximir de responsabilidade. Você pegando esse gancho, você pode pedir para incluir, então, a fabricante como litisconsorte passivo. Tudo bem? Tá? Então, em vez de você realizar a substituição, né? Em vez de você alterar ali
as partes, você vai pedir para incluir a fabricante, então, também como responsável pelos danos ali, pelos vícios do veículo. Tá? O artigo 340 nós falamos. Aliás, eu não me recordo se eu falei com a turma de vocês, mas vou falar aqui. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Professor, como assim? É verdade, olha só. Imaginem vocês que eu entro com o processo, né? Nós aqui do escritório entramos com o processo de divórcio, tudo bem? E aí, seguindo a regra lá do artigo 53 do CPC, nós sabemos que, em havendo divórcio, ação de separação, dissolução de sociedade, né, a alteração do novo Código de Processo Civil, antigamente, toda ação de divórcio, dissolução de sociedade, né, de união estável, deveria ser protocolada no foro de domicílio da mulher. Agora não, agora pelo artigo 53, nós temos 3 regras, né? Primeira regra, se houver filho menor, será o foro competente será onde se encontra o genitor, né, a genitora que está com a guarda do filho menor. Em não havendo filho menor, o último foro de domicílio do casal. Se nenhum dos dois mais encontra-se, né, nenhum dos dois estão mais no último foro de domicílio, o foro de domicílio do réu, tudo bem? Está lá o artigo 53. Mas vamos imaginar que João era casado com a Maria, Maria se separaram, divorciaram, e assim por diante, né? Já ocorreu a separação de corpos. E Maria voltou a morar com a sua mãe. Né? Ambos moravam em Sinop, divorciaram, e a Maria voltou a morar com a sua mãe em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Professor, o senhor tem alguma coisa em Porto Alegre? Direto você fala o mesmo exemplo. Primeiro que eu gosto muito de Porto Alegre, é uma cidade muito bonita, um povo muito, muito maravilhoso, muito educado também, um povo bonito. Mas é porque é longe, né? E aí fica mais fácil, às vezes, você identificar essa distância toda para um processo, né? A dificuldade que é para as partes, bem como para os advogados. Mas nós temos que, nessa situação, em específico, ela foi morar com a sua mãe lá em Porto Alegre. E aí, para protocolarmos esse divórcio, imagine que o João, então, nos procura aqui para sermos advogados dele, e eu informo, olha, a competência para processar, para tramitar esse processo tem que ser lá em Porto Alegre. E ele fala, não, doutor, vamos arriscar, protocolo aqui em Sinop mesmo, vamos ver o que dá. Tá bom, avisando ele de todos os riscos e assim por diante. Protocolamos, então, a petição inicial de divórcio em Sinop. E ela é devidamente intimada, né, citada, aliás, por AR lá em Porto Alegre. E aí, professor? E aí que pelo artigo 340, obviamente o advogado atento, verificando a legitimidade, né, a competência, na verdade, do foro de lá, em razão de haver um filho menor, e este filho menor está sobre a guarda, sobre a proteção da genitora, esta contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, ou seja, ela poderá protocolar esta contestação diretamente em Porto Alegre. Nossa, professor, pode isso? Pode, tudo bem? Essa é uma situação autorizada pelo ordenamento jurídico com base no artigo 340. Acontece muito? Não, não. Na maioria das vezes, a parte encaminha a contestação aqui para Sinop, alega a incompetência, né, obviamente como uma preliminar, e aí o juiz de Sinop se julga incompetente, declina da sua competência e encaminha os autos, então, para o foro competente, que no caso seria Porto Alegre. Tudo bem? Mas existe esta possibilidade. Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por carta precatória, juntado aos autos desta carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Tá? Então, ou você vai distribuir
como dentro do processo, né, dentro da própria carta precatória, ou você vai fazer a livre distribuição normal. Tudo bem? Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juiz para o qual for distribuída a contestação ou a precatória será considerado prevento. Tudo bem? Então, onde nós protocolamos a nossa contestação, onde ela foi distribuída, será o juízo competente para julgar este processo. Parágrafo 3º. Alegada incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou mediação, se tiver sido designada. Olha só, pessoal. Então, aquela audiência do artigo 334, que seria em Sinop, ela não vai ocorrer. Olha, professor, mas por que ela não vai ocorrer? Porque houve uma alegação uma alegação preliminar, né, de incompetência relativa, e o juiz precisa certificar se realmente haverá essa audiência em Sinop ou não. Tudo bem? Até porque a ré não vai vir, seja porque ela não tem condição financeira, seja porque existem situações desfavoráveis, seja porque ela não consegue vir por outros motivos, compromissos, tudo bem? Mas ela apresentou a sua contestação, ou ela apresentou já uma petição alegando a incompetência relativa em razão do território, tudo bem? Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Definida a competência, o juiz competente designará nova data para audiência de conciliação ou mediação. Então, certificando que o juízo competente é lá de Porto Alegre, não de Sinop, o que vai acontecer? Este foro, então, este juízo que é competente, que é de Porto Alegre, vai designar uma nova audiência lá no Rio Grande do Sul, e não mais em Sinop. Beleza? Artigo 341, falamos. Incumbe ao réu manifestar precisamente sobre as alegações de fato e de direito, né? Presumindo-se verdadeiros as não impugnadas. Estamos diante do princípio denominado princípio da impugnação específica. Beleza? Já falamos, né? Falamos sobre as 3 exceções. Quando não for admitível a confissão, quando a petição não estiver acompanhada com documento, né? Que comprove, ou quando a defesa, em seu conjunto, entender que houve sim uma contradição, que houve sim uma defesa, tudo bem? E aí nós temos o parágrafo 1º que fala que essa impugnação específica não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. Esse parágrafo único também é bastante cobrado em prova de OAB e concurso público, tá bom? E aí nós temos aqui o artigo 342, que fala assim, olha, então, em via de regra, pessoal, pelo princípio da concentração dos atos, pelo princípio da eventualidade, se você não alegar as matérias, né, todas as matérias dentro da contestação, ocorre o que se chama de preclusão consumativa, ou seja, você não terá outra oportunidade para se manifestar, tudo bem? Ponto. Entretanto, existe uma exceção. E essa exceção está aqui no artigo 342 do CPC, que fala que, olha, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Então, veja, poderá sim, em caráter excepcional, ser apresentado novas teses ou novas alegações nas seguintes situações. 1. Relativas a direito ou fato superveniente. O que é fato superveniente? É algo que aconteceu posteriormente à apresentação da contestação. Tudo bem? É alguma informação que você somente teve acesso depois da contestação. Nossa, professor, mas acontece isso? Acontece. Pode acontecer. Tudo bem? Pode acontecer, inclusive, deste fato ocorrer após a audiência de instrução. Vamos imaginar que todo mundo foi lá no processo, inclusive uma testemunha. Testemunha mentiu um monte lá, ok? Favorecendo os interesses do autor. E você descobriu depois pelas mídias sociais, ou alguém que te contou e te comprovou isso, que aquela testemunha era amiga íntima. Tudo bem? Era madrinha de casamento da autora. Mas você não sabia isso antes da audiência. Você só veio a ter conhecimento posterior, tudo bem? Comprovando ali ser um fato superveniente, ok? Ou
alguma situação que realmente ocorreu após a contestação, tudo bem? Então, nesta situação de ser fato superveniente, ser um fato novo, isso poderá ser apresentado mesmo após a contestação. Parágrafo 2º. Competir o juiz conhecer delas de ofício. Em parágrafo 3º, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Bem, na verdade, inciso 2º e inciso 3º dizem respeito às mesmas causas. Dizem respeito à matéria de ordem pública, ok? Ou seja, a matéria de ordem pública pode ser apresentada a qualquer tempo, inclusive o juiz poderá conhecer dela de ofício. Ah, professor, me deu um exemplo. Artigo 337, os incisos lá da preliminar. Incompetência absoluta, nulidade de citação, perempção, litispendência, coisa julgada, ausência de legitimidade, ausência de interesse de agir, enfim, todas as causas lá, exceto convenção de arbitragem e incompetência relativa, todas elas poderão ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição e o juiz poderá conhecer elas de ofício. Professor, tem mais alguma que não se encontra lá? Tem. Tem a prescrição, que inclusive inclui-se também a prescrição denominada prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que ocorre no curso do processo, tudo bem? E temos também a decadência, tá? Que são situações que poderão ser conhecidas de ofício a qualquer tempo pelo magistrado. Beleza? Tranquilos? Pessoal, falta 4 minutos para encerrar essa aula, passou rápido demais. Era só para fazer umas considerações, acabei estendendo aí um pouco o assunto. Mas eu entendo ser pertinente essas discussões ali, até porque são muitos detalhes, né? E são esses detalhes que realmente são cobrados em provas de concurso e prova do OAB. A regra todo mundo sabe, né? O concurseiro, né? Ou quem já pretende se preparar para a OAB, enfim, tem que saber os detalhes, né? Que é isso que é mais cobrado em prova de concurso público e também na prova do OAB. Então eu vou encerrar aqui e vou abrir uma nova aula para nós falarmos só sobre reconvenção, tá? Acredito que mais uma aula aí nós finalizamos o tempo, beleza? Tá? Então estou encerrando aqui, já abro a nova janela para vocês. Até mais.